Paz do Senhor, amados, estamos aqui juntos nessa quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje o tema que me inspirou para trazer essa mensagem é para falar sobre o casamento, né? Esse assunto que desde que nós somos novinhos já vem aí inspirando e tirando suspiros do nosso coração, né? Ou preocupação, em alguns casos. E eu pensei nesse tema diante de essa semana eu celebrei um casamento de uma garotinha que eu vi crescer. Desde os 6 anos eu pude dividir a vida com ela. E agora, aos 24 anos, eu dei a bênção no casamento dela, né? De Deus, a bênção do Senhor. E agora, no sábado agora, eu vou também ter o privilégio de participar do casamento de outro casal que participaram da minha vida, principalmente o noivo, desde criança. E é um motivo de muita alegria você fazer parte de um momento tão marcante na vida de uma pessoa. Eu acho que tem 2 momentos assim que marcam muito a vida de um ser humano, né? Que é o casamento e o nascimento do primeiro filho. Não que os outros não sejam importantes, mas você já está preparado para como isso vai acontecer. O primeiro filho é um turbilhão de emoções que você sente. E é muito importante, acho que é uma bênção. Eu, graças a Deus, tenho tido oportunidade de compartilhar a vida com algumas pessoas e apresentar os seus bebês, celebrar o casamento e alguns até já batizar os seus filhos, né? Tendo já batizado os pais. Então, é um motivo de muita bênção, de muita alegria. E aí eu estava pensando hoje, falando com o Senhor, Pai, o que é que eu falo com a sua igreja? Que mensagem que eu levo hoje? E o Senhor falou, fale sobre casamento. E eu falei, mas nossa, tem tanta coisa para falar sobre casamento, como eles são difíceis às vezes e o quanto eles muitas vezes são desesperadores, que a gente não sabe o que fazer, porque somos pessoas com criações diferentes e o mundo hoje está tão distorcido, a mensagem está tão distorcida, as pessoas acham que o divórcio é a solução para os conflitos e para os males, né? E acham que a Bíblia apoia, que Deus apoia o divórcio. E, na verdade, a concessão do divórcio, quando Deus abre essa porta, né, é por causa da dureza do coração do homem. E não porque Deus aprova ou concorda. O plano de Deus é que a família, ela suporte todas as adversidades e que você passe a sua vida junto com essa pessoa que você, na sua juventude, entregou o seu coração. Você tenha filhos com ela, que você divida as suas alegrias e as suas angústias, e quando chegar no final da vida, que um feche os olhos do outro e que espere a volta do Senhor Jesus. Mas, por causa da dureza do coração do homem, é que Deus deu essa prerrogativa da carta de divórcio, principalmente no caso de adultério. Mas não é sobre divórcio que eu vou falar, é sobre casamento. E eu gostaria de ler 2 textos rapidamente. Um deles está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele é o grande assunto quando se fala de casamento, né? E muitos falam que o apóstolo Paulo não apoia o casamento ou que o apóstolo Paulo fala para ficar solteiro. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 que é melhor que fique só, e ele fala que até mesmo no versículo 26, ele diz, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. As pessoas entendem esse versículo como que se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que o casamento é uma situação angustiante. E não é isso. Ele está dizendo que naquele momento, muitas vezes, por causa da perseguição romana, eles tinham que sair fugidos de um lugar para o outro. E nisso, quando você é um casal e tem que correr um para um lado e outro para o outro, isso pode trazer angústia de você ter que se separar, às vezes, na hora da fuga do seu cônjuge. E ele fala, às vezes, por conta da situação e da angústia de você viver essa aflição, é melhor você ficar como está, não se casar. E até mesmo porque o solteiro, ele consegue, e isso na visão do apóstolo Paulo, ele consegue se dedicar livremente para as coisas do Senhor, porque ele não tem que se preocupar
com as coisas seculares, mundanas, que uma pessoa casada tem que se preocupar. Exemplo, fazer comida, lavar roupa, limpar a casa. Situações essas que são normais dentro de um casamento. Não tem como falar, não vou fazer, depois me lixando, eu vou para a igreja. Não, são situações que é inerente, vem junto no pacote do casamento. Você ganha o bônus de ter um companheiro ou uma pessoa para dividir a vida, mas você também tem o ônus da responsabilidade que aquilo vem. Tanto para o varão, no caso aqui, que as mulheres não trabalhavam, o varão de sustentar, de prover, como para a mulher de manter a casa limpa, organizada, tudo cheiroso e arrumado, a comida feita. Então, era o bônus e o ônus, todo mundo abraçava isso. O apóstolo Paulo fala, o solteiro, ele não tem que se preocupar com essas coisas. Ele simplesmente pode cuidar das coisas do Senhor, com a sua devoção a Deus, com a sua busca nas orações, em servir a Deus. Então, se você consegue não viver abrasado, fique solteiro. Mas o apóstolo Paulo em nenhum momento está falando que o casamento não é bom. Ele diz que é melhor que você fique só por esses motivos. Número 1, por conta da dificuldade na lida, no dia a dia, naquele momento histórico, e por conta dos afazeres, que a vida, vamos concordar que a vida de uma pessoa casada é muito diferente de uma pessoa solteira, né? Quando namora, o pacote tá com a mãe da pessoa, vai lá em casa, a pessoa lava a roupa e vem cheirosinho, arrumadinho. E quando casa, essa incumbência é sua, você quem tem que cuidar, zelar, né? A não ser que você tenha bastante dinheiro para mandar a roupa na lavanderia e que você tenha alguém para fazer a alimentação em casa. Mas do contrário, geralmente somos nós que temos que um ajudar o outro ali. E hoje o mundo está muito evoluído e o homem e a mulher trabalham fora. Ambos têm a responsabilidade hoje de ganhar o dinheiro e trazer para casa. Então, isso está muito dividido, esse papel hoje. Se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, tenho certeza que esse texto de 1 Coríntios 7 seria um pouco diferente. Então, agora, depois que eu já dei um contexto mais ou menos histórico de como é que estava a mentalidade deles nesse momento, eu vou ler para vocês o versículo 28 e seguintes, que diz assim: se te casares, e ele fala no versículo 27, estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. É tipo, olha, está casado, tá, não vai se separar. Mas se você não casou, não vai arrumar sarna para se coçar, porque você vai arrumar vários tipos de situações que podem te complicar. E ele fala, se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. E essa angústia na carne não é essa angústia sentimental de, meu Deus, o casamento é só luta. Não, é exatamente por esse contexto histórico que eu disse. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Guarde esse versículo no seu coração. Ele diz, sejam os casados como se não o fossem. Mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao
Senhor. Tremendo isso. Ele fala assim, olha, eu não quero mudar a mentalidade de vocês e nem enredar vocês para lugar algum, eu só quero facilitar a vida de vocês para servir a Deus. Só quero facilitar a vida de vocês na devoção, no cuidado, no zelo, na busca ao Senhor. Antes de eu terminar a minha meditação com vocês nesse texto, eu gostaria que você lesse também Romanos no capítulo 12, o verso 9 e 10, que ele diz assim: o amor também, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja que estava em Roma, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Muito bem. O que a gente vê hoje, né? E principalmente essa conversa é dita aos homens, porque o mundo é machista, a gente sabe disso, que tem sempre essa conversa voltada para os homens, que é, casamento é uma prisão, que o casamento limita os homens, principalmente. As mulheres, então, nem se fala, né? E as pessoas têm uma mentalidade de que casou, acabou a vida. Tanto que tem uma tal de despedida de solteiro, que é para a pessoa se despedir daquela vida, porque nunca mais ela vai ter uma vida como aquela. Adeus à liberdade. Que até tem um ditadinho popular aí que fala assim, fulano vai se amarrar, fulano se amarrou. Como se o casamento fosse um atar, né? Como se fosse uma prisão mesmo. Se amarrou, vai se amarrar, nunca mais vai ser livre. Coitado, coitado, ele casou. E não é isso, de jeito nenhum, o plano de Deus para o homem, e muito menos aquilo que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui, né? Quando ele fala da angústia. Aí as pessoas atrelam, fazem a ligação disso com esse linguajar horrível do mundo para o casamento. E eu vou concordar com alguns que para outros o casamento é exatamente isso. É um cárcere, é uma prisão, é um ambiente opressor, e tem algumas mulheres que é uma coisa impressionante. Quando namora, era só alegria, a mulher era uma bênção, era bem-humorada, feliz, sorridente. E quando casa, a mulher vira um coronel, a mulher vira uma opressora, a mulher vira Hitler, a mulher vira, sabe Deus, olha o que acontece com a cabeça dela, que ela acha que ela pode mandar e desmandar. Ela chamava o namorado de meu amor, e quando vira o casamento, ela, fulano, vem aqui. Ela vira um general de guerra, né? E é por isso que muitas vezes o casamento vai esfriando, e tem um outro jargão popular que fala: quem casa quer casa. Por quê? Porque quer se construir a identidade do casal, quer construir a privacidade do casal, e nos pequenos detalhes, onde vai se colocando um vaso aqui, uma decoração ali, o lugar no sofá de sentar, né? Isso tudo vai formando um lar, isso tudo vai formando um lugar de aconchego e que vai identificando esse casal. Você quer ver uma coisa na sua casa? Pode estar tudo apagado à noite, mas você sabe andar. Você sabe onde estão as coisas, você não tropeça, você não bate nos móveis, porque você sabe onde é que estão as suas coisas, porque é um lugar familiar para você. O cheiro da sua casa traz sossego para o seu coração. Os seus objetos pessoais traz sossego para o seu coração. Você pode viajar ao mundo e ver lugares maravilhosos, mas quando você volta para sua casa, você diz: não tem lugar melhor que a minha casa. Até a bagunça da minha casa me faz bem. Até ir ao banheiro na nossa casa é melhor. Dormir na nossa cama, parece que o sono é mais gostoso. Por quê? Porque esse ambiente foi proporcionado através do amor. E quando a gente casa, desvincular isso dos pais, né? É muito difícil. Por isso que quem casa quer casa, porque precisa deixar pai e mãe e se unir à sua esposa e começar essa história novamente do zero. Jesus, ele diz que nos chamou para a liberdade. Jesus não nos chamou para nenhum tipo de escravidão,
escravidão e nem para nenhum tipo de cárcere. Ele não libertou você do império das trevas para colocar você em outra prisão que seja talvez um casamento. Então, se você no namoro já identifica qualquer pontinho de atitude de prisão, da pessoa querer tolir você, podar você, querer mudar o seu jeito de ser, querer cercear até mesmo a sua ida na academia, por exemplo, ou querer cercear a sua forma de falar, ou o que é que você vê no seu celular, amado, isso já é um grande sinal de que Deus está te alertando que pode ser um grande cárcere na sua vida e não a liberdade que Jesus prometeu para você. Porque Jesus veio para tirar as amarras e o casamento não é uma outra amarra que você pode estar querendo se livrar da casa dos seus pais e arrumar isso e achar que o casamento vai te propor e depois você se divorcia. Casamento não é brincadeira e divórcio não é uma carta mágica que você usa para trocar de roupa. Não deu certo nesse, incompatível meu gênio com esse, eu vou testar o outro. Não, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Há uma ligação espiritual com aquela pessoa. E você vai carregar um pouco dela com você para sempre. Não pense você que não vai deixar uma marca na sua vida. Então, Jesus quer que você tenha a experiência de ter um lar genuíno, de se sentir acolhido, amado, respeitado, zelado por essa outra pessoa. E ele diz, os casados sejam como se não fossem. O que ele quer dizer? Pode sair aí, pintar e bordar. Não, ele está dizendo, haja com relação ao Senhor com a liberdade que você tinha antes de se casar. Porque o casamento não quer dizer que você vai deixar de ter a liberdade para buscar o Senhor, para ter a devoção, a fé, o carinho, o afeto, a busca, a entrega que você como solteiro não tinha. Quer dizer que você vai ter que trabalhar dobrado. Quer dizer que você vai ter que dar conta da sua casa, do seu marido e do Senhor, principalmente. Não vai ter moleza mais para você. Você vai ter que agir, acordar mais cedo e fazer tudo o que tem que ser feito. Mas haja como se você não fosse casado quando o assunto é Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar. Sendo que o seu primeiro ministério é a sua família. Então, não tem essa. Minha irmã me chamou para ir orar ali. Primeiro, você vai ter que deixar a sua casa em ordem, cuidar do seu marido, deixar tudo muito bem organizado, estar em comum acordo com ele, para aí você poder orar com a sua irmã ali. Senão, você vai orar na sua casa. Porque o seu primeiro ministério é a sua família, é sua responsabilidade manter ele muito bem. Grande segredo do casamento é não querer prender o outro. As pessoas se sentem donas do outro, se acham no direito de mandar no outro. Nós não somos donos de nada, nem da gente mesmo. Então, não prenda ninguém. Deixa esse casamento ser livre e o seu marido estar com você porque ele te ama e porque todos os dias ele decide ficar com você em amor. Não porque ele assinou um documento ou porque ele assinou um papel lá na igreja e lá no cartório dizendo sim para você. E você usa isso contra ele. Deus disse que não pode se divorciar. Eu vou te dizer, você vai se admirar em como os homens desrespeitam a palavra de Deus. E as mulheres também. Então, minha amada e meu amado, decida se ficar com essa pessoa que está aí com você, do seu lado, que você está noivo, que você está namorando, porque você o ama, porque você o respeita, porque você o admira, porque você o quer por companheiro eterno até a volta do Senhor Jesus. Faça da sua casa o seu ninho, o lugar do seu descanso, um lugar saudável para a sua família, um lugar sem rivalidade. Eu cheguei a uma conclusão de por que alguns casais brigam tanto. E alguns casais brigam muito. Primeiro, porque tem uma disputa de ego. Como as pessoas brigam, amado, por ego. Quem é que tá certo? Quem é que ama mais? Quem é que tinha razão? E aí, nessa de quem é que tem razão, ou quem é que brilha mais, ou quem é que ganha mais do que o outro, ou quem é que tá mais adequado diante dos padrões, ou quem é que sabe mais a Bíblia, ou quem é que ora mais...
tanta bobagem, tanta futilidade, é tanto ego, eu quero aparecer, que acaba destruindo o casamento, sendo uma dinamite. O mau humor vai tomando conta e detonando o casamento e vira aquela goteira na cabeça. Não só a mulher, porque a palavra fala sobre a mulher rixosa, mas tem muito homem rixoso. Tem muito homem que é amargo, que chega em casa só reclamando. De tudo ele reclama, ele não sabe elogiar nada. O apóstolo Paulo, ele fala aqui para preferindo em honra uns aos outros, e que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente. Se eu puder dizer uma coisa a vocês sobre a simplicidade do casamento, né? Trate a sua mulher com doçura. Tem alguns homens que não conseguem fazer isso. Trate a sua mulher com doçura, com gentileza. Mas também trate a sua mulher com pimenta. Sabe, amados? Com desejo, com atração. Não é porque você é crente que você é bobo. Sabe? Você e a sua mulher, diante do Senhor, são um altar. Diante do Senhor, o Senhor fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. E o Senhor, o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante o marido não tem poder sobre o próprio corpo. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por um tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que isso quer dizer? É assim, ó, vai para sua tenda e namora com a sua mulher. Não adianta você ser só gentileza, você encher ela de presente e você não namorar com ela. E você não ter pegada, meu irmão. Você tem que ter pimenta nesse relacionamento, sabe? Passeia com ela, compra uma lingerie, a mulher também. Só não adianta você ficar cuidando da sua casa, ficar um primor, passar roupa, deixar a gola. Sabe aquelas golas em pezinha? Tem mulher que sabe fazer isso. Eu não sei. Mas tem mulher que sabe fazer isso. Mas você não zela pelo seu marido. O seu corpo não é seu, é dele. E o corpo dele não é dele, é seu. Então, amado, use e abuse. Porque, afinal de contas, você não pôde fazer isso antes. Agora é seu direito. E tem casal que eu vejo que passa o tempo todo ou discutindo por causa da roupa, ou discutindo por causa da casa, ou brigando porque o filho pôs o pé na parede, ou reclamando por causa do mau humor, ou reclamando por causa de dinheiro, e perde o tempo com aquilo que Deus os fez para fazer. E pior, não buscam a Deus juntos, não se dedicam, brigam. Quem é que tá certo, quem é que tem razão, quem é que ama mais, mas no sentido literal de trato, não tratam. E eu vejo, eu posso afirmar isso pela observação e pelo ouvir, porque eu aconselho muitos casais, ouço muitos casais, que o maior inimigo dos casamentos e dos relacionamentos são as pequenas coisas. São as coisas mais sutis, sabe? É um comer e não esperar o outro. São situações muito pequenas, mas que elas vão acumulando, somatizando e crescendo e virando memórias em cima de memórias. E aí chega um momento que tudo isso explode e vira momento de grande discussão e ressentimento. E aí, às vezes, é uma bobagem. Quebrou um copo, explode aquela dinamite de um mar de ressentimentos que não tinha razão de estar ali. Mas você foi guardando, deixando com que essas bobagens de um tempo que está por se esvair, e o apóstolo Paulo diz: os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se nada usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que ele quer dizer? Olha, todos os prazeres que nós temos nesse mundo, eles são passageiros. Tudo aqui está para acabar, então não perca tempo com o que não importa. Não perca tempo. E ele diz assim, inclusive os casados, como se casados não fossem.
não gaste o seu tempo e a sua atenção com o que não tem valor, mas dedique-se a formar uma família estruturada, um lar seguro, que a sua casa seja esse lugar que você deseja chegar, ficar bem, respirar, que você abre a porta e você já sente aquela mudança de ambiente. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. E tem gente que sai do trabalho e arruma 1000 lugares para ir para não voltar para casa. Porque a sua casa é o pior lugar que ele acha que ele vai estar. Então, eu te convido a você reexaminar o seu casamento, reexaminar como é que você está conduzindo as coisas, o seu lar, a sua família, e você pedir a Deus que te ajude, porque o casamento é uma instituição divina. Deus tem plano para o casamento e Deus tem plano para a família. E Deus quer fazer que seja uma fonte segura de prazer na sua vida, a fonte mais segura de prazer. Sabe por quê? Seus filhos vão embora, seus filhos vão crescer e vão instituir a família deles. E o seu marido vai ser sempre o seu melhor amigo. A sua esposa vai ser sempre a sua melhor amiga, a sua companheira. Então, lute com todas as forças para ser gentil, para ser zeloso, para ser zelosa. Não dê lugar ao ressentimento, nem às grosserias, nem ao mau humor no seu casamento, no seu relacionamento, mas faça um esforço sobre-humano. E quando você não conseguir, peça ajuda ao Senhor, porque o Senhor é Deus do impossível. E Ele tem o maior interesse na família, nos casamentos. Ele quer que o seu casamento seja bem sucedido, porque Ele tem prazer na família. Eu estou convencida, extremamente convencida, por experiência e por observação, que os casamentos bem-sucedidos são assim. São aqueles que encontram leveza, são aqueles que se dedicam uns para os outros primeiramente, são aqueles em que usam de gentileza e cuidado com o outro, e que independente das lutas, a escolha é sempre um pelo outro e ambos para Deus. Se não houver essa busca incessante por Deus no casamento, o buraco já está preparado para a ruína. Busque a Deus, incentive o seu cônjuge a buscar a Deus. E eu tenho certeza que o seu casamento, o seu lar vai ser um ambiente seguro, frutífero, um lugar onde os seus filhos vão gostar de estar, que os amigos dos seus filhos vão gostar de estar, porque eles vão ver a glória de Deus resplandecendo sobre a vida de vocês. Para eu terminar, eu vou mencionar o texto de Colossenses, capítulo 3, o versículo 14, que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que o amor esteja verdadeiramente entrelaçado em você. E esse amor é o amor de Deus. O amor de Deus que nos transforma, o amor de Deus que nos impulsiona a ser pessoas melhores, a nos examinar, a nos corrigir e não ficar apontando e nem competindo com o outro, mas nos melhorando, nos aprimorando e proporcionando para o outro uma fonte de alegria e prazer inesgotável, no nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, encorajado você a lutar, a permanecer aí no seu casamento. Que Deus te abençoe. Curta aqui esse vídeo se foi bênção, compartilhe ele com alguém, deixe seu comentário, que isso me edifica. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal e vamos juntos para a glória de Deus. Ósculo Santo, Deus te abençoe no nome de Jesus.